Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero desejar a todos mais um dia abençoado. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria dizer para vocês que todo o esforço que a gente faz continua sendo para prepará-los bem para o Enem, para qualquer prova externa. A gente faz tudo o que é possível, né, para repassar bem os conteúdos para vocês. Esse que eu vou iniciar agora, na verdade, eu fiz de tudo para que a gente iniciasse só na sala de aula, mas como nós estamos demorando, né, nesse isolamento, eu vou ter que iniciá-lo agora. Então, eu vou fazer um esforço para ser o mais objetivo possível, mas para conseguir passar para vocês um conteúdo importantíssimo, que é a base de toda a questão do modernismo que nós vamos iniciar agora. Então, nós vamos falar sobre a vanguarda artística, as vanguardas artísticas europeias, né? E o que é isso? Essa é a base para a gente iniciar o modernismo, porque o modernismo foi bastante influenciado por essa arte que estava acontecendo na Europa. Se nós não entendermos as vanguardas, nós não vamos poder entender muita coisa do modernismo. Então, para a gente agora passar realmente ao modernismo, nós temos que entender as vanguardas. E o que é que significa vanguarda, né? A palavra vanguarda, ela significa uma guarda avante, um batalhão que vai à frente das tropas, das outras tropas. Então, vanguarda é aquilo que está à frente do seu tempo, está com ideias avançadas, né? Na parte da arte significa isso. E os movimentos de vanguarda surgiram na Europa, no início do século XX. Eles vão dar toda a base para o modernismo. Então, esses movimentos que estavam acontecendo na Europa, eles procuraram principalmente romper com o que era tradicional na cultura, na arte. Eles foram muito radicais. Por isso a gente precisa entendê-los, senão vocês vão se perder na interpretação de muitos textos, né? As vanguardas foram principalmente as 5 correntes, que a gente vai ver o nome agora. O futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Para entender bem essas vanguardas, geralmente na sala de aula, eu trabalhava com a parte prática, com a parte de pinturas, para elas ficarem bem compreendidas. Mas como a gente não vai poder fazer isso esse ano, vou fazer todo o esforço para que vocês consigam entendê-las. Então, essas vanguardas, elas estão relacionadas ao início do século XX, aos movimentos da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Industrial. Como estavam acontecendo correntes como nazismo, fascismo, comunismo, todos com essa terminação ismo, na arte também foram criados movimentos artísticos que também foram colocadas essas terminações, né? O primeiro que nós vamos falar nele é o surrealismo. O que é que quer dizer quando alguém diz que algo é surreal? Por exemplo, a situação que nós estamos vivendo atualmente, para nós parece surreal, parece inacreditável. Então, o surrealismo, ele é relacionado ao inconsciente, ao sonho, ao subconsciente. Ele surgiu na França, no início da década de 1920, e ele foi influenciado pelas ideias do Freud, que mostravam a importância do inconsciente na criatividade do ser humano. De acordo com Freud, o homem devia se libertar da lógica. Então, não adianta vocês procurarem no surrealismo uma lógica, um sentido, porque eles queriam justamente fugir a isso e dar vazão aos sonhos, às informações do inconsciente, o que vinha naturalmente do inconsciente, sem questionar se aquilo poderia acontecer na realidade. Os artistas que mais destacaram no surrealismo, os mais famosos, foram os espanhóis, o Salvador Dalí e o Joan Miró, que estão aqui em destaque. Além disso, temos muitos outros. O René Magritte, o alemão Max Ernst, um cineasta chamado Luiz Buñuel, são alguns dos nomes, mas Salvador Dalí e Joan Miró são os nomes mais famosos. O surrealismo, como eu falei, ele procura representar o irracional, o subconsciente. Deixa as ideias do mundo real e vai penetrar no que é fantástico, no que não tem a razão humana, onde a razão humana perde o controle.
A tela mais famosa, mais conhecida, que vocês já devem ter visto bastante, essa do Salvador Dalí, chama-se A Persistência da Memória, de 1931. As cores que o Salvador Dalí usava tem sempre assim um fundo claro, azulado, acinzentado. E se vocês forem procurar uma razão, uma lógica, que é isso, que imagem é essa que ele pintou, tem que lembrar das características que estão relacionadas a imagens que vêm do inconsciente, que não existiriam na realidade. Imagens que não correspondem a nada que fosse real. Essa tela do Salvador Dalí, cada um pode dar uma interpretação diferente. Se você fizer um estudo, você vai encontrar muitas interpretações. Atualmente, eu interpretaria ela assim, nosso tempo, escorrendo como esses relógios, né? Derretendo, passando. Mas aqui, você for analisar os objetos, as figuras que aparecem, você vai encontrar inúmeras interpretações. Ela é uma interpretação que vem do inconsciente humano. É uma pintura que vem do inconsciente humano. A Persistência da Memória, 1931. Outra tela bastante conhecida dele é essa que se chama O Sono. Nas suas telas também é comum essas estacas finas, segurando alguns personagens bem distantes, assim, ao fundo. E novamente esse azulado, esse acinzentado, que corresponde ao fundo das pinturas. Nós não vamos analisar essas interpretações porque, infelizmente, não estamos na sala para a gente discutir. Eu só quero que vocês pensem que são imagens que não correspondem a nada que seja real, que elas vêm à inspiração do inconsciente, do sonho, do subconsciente, que elas não querem ter relação com a lógica, com o sentido. Essa aqui é mais uma tela do Salvador Dalí. Se chama O Sono. É importante que vocês, ao analisarem uma obra dessa, olhem sempre a data, porque ela vai ajudar na interpretação. Essa aqui, por exemplo, é 1940. Ou seja, ela faz parte do período aí da Segunda Guerra. Então, você vai ver alguma relação com o tema, com esse tema, né? Também é outra tela do Salvador Dalí para vocês conhecerem. Vou passando aqui algumas outras, rapidamente. Criança Geopolítica, é outra obra dele, bastante conhecida. E essa, da Tarsila do Amaral, é uma das nossas obras representativas do surrealismo, que nós vamos estudar no nosso modernismo. Ela é fruto totalmente do inconsciente, da imaginação. Não corresponderia uma figura real com essa aparência. Só que as cores do modernismo brasileiro, com influência no surrealismo, vão ser cores mais tropicais. O verde, o amarelo, o azul. Vamos encontrar nas telas do surrealismo brasileiro. Aqui o Salvador Dalí, famoso, né, pelo seu bigodinho. E essa é uma tela da Frida Kahlo, né? Ela também é uma representante do surrealismo no mundo. Eu coloquei aqui algumas telas dela para vocês conhecerem. Isso aqui é um autorretrato. Essa também é da Frida. Essa também é da Frida Kahlo. E aqui é um texto influenciado pelo surrealismo. Diz o seguinte: mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas. Cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Se vocês perceberem as cenas que aparecem nessa poesia, elas têm a ver com imagens fora da realidade. Mamãe tocava piano no caos, ela abriu as asas. Então são imagens, são cenas criadas apenas do inconsciente, que não tem correspondência com a realidade. Outro texto bastante famoso com influência surrealista: soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista, vejo ao longe com alegria meus pianos, recortarem os vultos monumentais contra a lua. Nós não vamos lê-lo todo, mas você pode ver novamente pelas cenas, pelas imagens, que não correspondem às cenas reais, mas que elas são parte
de sonhos, de imaginação, do subconsciente. Agora vamos falar sobre o cubismo. O cubismo, que tem o seu maior representante, Pablo Picasso, ele tenta representar os objetos em 3 dimensões, como se você pudesse ver um objeto de várias formas, como se você pudesse girar em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos, por cima, por baixo, percebendo todos os planos e volumes. É uma arte que usa formas geométricas, que procura representar um objeto como se ele fosse visto de vários ângulos. Essa é a tela do Pablo Picasso que deu origem ao cubismo no mundo. Ela chocou as pessoas chamaram de horrível, monstruosa, porque ele pintou rostos com máscaras africanas e usou formas geométricas para definir os corpos dessas mulheres. São as Les Demoiselles de Avignon. É uma tela bastante analisada nas provas. Se você olhar, o corpo é formado por triângulos, né? Por retas. Ele usa as formas geométricas na definição desses corpos. E os rostos, eles estão assim, quebrados, vistos de vários ângulos. Figuras que parecem monstruosas. E você vai ver linhas, né? Linhas, triângulos, formas geométricas na definição dessas mulheres. Mulheres nuas com os corpos geometrizados. Foi uma pintura que chocou o mundo, que deu início ao cubismo. Pablo Picasso, como eu falei para vocês, que deu origem a esse movimento. Aqui foi como foi chamada a sua obra, chocante, monstruosa, horrível. E algumas telas dele, do Pablo Picasso, né? Você vai poder ver, reconhecer o cubismo, porque você não vai ver um rosto só de frente. Você vai vê-lo ao mesmo tempo, como se ele estivesse de frente e de perfil. Então, vão ser formas totalmente diferentes. Esse aqui dá para ver bem, olha. Tanto você vê o rosto ao mesmo tempo, de frente e de perfil. E no corpo aqui, dessa figura feminina, você vai ver muitas formas geométricas. Outra pintura aqui do Pablo Picasso. Essa é muito famosa, se chama O Beijo. Esse rosto, olha, ao mesmo tempo ele tá quebrado, visto de frente e de lado. Que fica bem claro isso que eu estou falando para vocês, ó. Esse rosto aqui, ó, é frente e perfil ao mesmo tempo. E círculos, retas, né, na definição, usa bastante as formas geométricas.